Olá pessoal, tudo bem? Passando aqui para deixar uma dica para vocês, uma dica que não vai ser tão curtinha. Eu vou gastar aqui uns 2, 3 minutinhos, mas considerando que você vai fazer essa prova amanhã, da primeira fase da OAB, essa dica vai te ajudar bastante. Nós tivemos uma alteração recente, na Constituição Federal, sobretudo o artigo 17, que ao tratar dos partidos políticos mencionou as seguintes disposições. A contar ali de 2017, com uma reforma que também tivemos, chamada Emenda 97, passou-se a exigir dos partidos políticos a chamada cláusula de desempenho partidário. Ou seja, para que o partido político possa ter acesso ao fundo partidário e ao chamado direito de antena, que é o tempo de televisão e rádio, tempo gratuito ao partido, é necessário que o partido demonstre uma adesão popular. Essa adesão popular também chamada de cláusula de desempenho. Está lá no artigo 17, parágrafo 3º. Existem ali dois requisitos que devem ser cumpridos alternativamente, um ou outro. Acontece que essa cláusula de desempenho é condição, portanto, para que o partido tenha acesso a direito de antena e fundo partidário. Bom, o que eu tenho de interessante aqui e dica pontual para a sua prova? Se a questão trouxer a seguinte informação, que o partido não alcançou a cláusula de desempenho, você vai ter que guardar o seguinte. Alguns eleitos ou eleitas, eles, embora tenham sido eleitos para um determinado cargo, eles não são o dono do mandato. Como assim, professor? Deputados federais, distritais ou estaduais e vereadores, eles são eleitos pelo sistema proporcional. Por essa razão, o mandato pertence ao partido. Guarda essa informação. Quando você tem essas pessoas que ocupam estes cargos mudando de partido sem que haja uma justificativa, chamada justa causa, essa mudança de partido configura infidelidade partidária e o resultado é que essas pessoas podem perder o seu mandato, porque o partido vai tomar o mandato para entregar ao seu primeiro suplente. Tá ok? Os outros mandatos, outros cargos, como os chefes de executivo, presidente, o governador e prefeito, e o cargo de senador, são cargos em que a apuração das eleições se dá pelo sistema majoritário. Por essa razão, o mandato pertence à pessoa e não ao partido. O que isso importa, professor? Quando a gente está diante dos cargos proporcionais, deputados e vereadores, quando há mudança de partido, sem justa causa, nós temos então a perda de mandato, a possibilidade da perda de mandato. A Constituição foi reformada mais uma vez em 2021 para dizer que se eventualmente o partido político não conseguir alcançar essa cláusula de desempenho, o seu candidato eleito lá, o deputado ou vereador, ou seja, aqueles eleitos pelo sistema proporcional, poderão trocar de partido sem que isso configure uma infidelidade partidária. Vejam só que importante isso. Então, se o enunciado te disser que um deputado, uma deputada, qualquer que seja, federal, estadual, distrital, ou uma vereadora, um vereador, muda de partido porque o partido não alcançou a cláusula de desempenho, isso não vai custar o mandato daquele parlamentar. Isso apenas seria de fato uma infidelidade se não tivéssemos tido essa inserção em 2021. Então ele pode mudar sim de partido sem perder mandato. A única consideração que a Constituição faz aqui, a ressalva, é que essa alteração de partido não será considerada para fins da distribuição do fundo partidário. O fundo partidário, essa regra que vai ser tratada lá na Lei dos Partidos Políticos, Lei 9.096, existe uma regrinha de distribuição do fundo partidário. Como é que eu distribuo esse dinheiro, seja do fundo partidário quanto do fundo de financiamento de campanha? Então, para fins de distribuição de recursos, essa mudança não vai ser contabilizada. Mas o que você precisa conhecer de fato é que a Constituição trouxe uma chamada hipótese de justa causa. Nessas hipóteses de não cumprimento da cláusula de desempenho, não haverá infidelidade caso, nessas condições de cargos proporcionais, aquela pessoa que ocupa o cargo vier a se desfiliar sob essa justificativa. Legal? Espero que você tenha muito sucesso na prova e que essa dica possa repercutir aí em alguma questão e você ter êxito nela. Tá joia? Grande abraço, fique com Deus e até a próxima.